É importante lembrar que a China é o nosso principal parceiro econômico, é o nosso principal destino de exportação, é o nosso principal destino de importação. Eu acho que, nesse momento, eu vejo com bons olhos um acordo com a China. Podem me chamar de comunista o que for, eu acho que em comércio internacional a gente tem que ser muito pragmático nesse momento. Não é uma questão de direita e esquerda, claro que isso tange alguns aspectos ideológicos, mas é importante frisar que a China é nosso parceiro comercial, goste você ou não, mas é. E atualmente a gente vive um cenário de muita incerteza global ocasionada pelos Estados Unidos e pelo tarifaço do Trump. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Bom, me corrijo aqui, a gente não sabe como vão ser os próximos... Bom, a gente sabe como vão ser os próximos 85 dias. Depois que acabar essa trégua entre China e Estados Unidos, aí a gente não vai saber o que vai acontecer com as cenas dos próximos capítulos. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa aproximação. Eu acho que é importante o Brasil, como uma política de Estado, buscar parceiros alternativos para não ficar apenas dependente dos Estados Unidos. A gente vê, sim, uma mudança de paradigma na geopolítica internacional e no comércio internacional. Então, é importante a gente se munir aqui, como nação, de outros parceiros estratégicos como China, União Europeia, Suíça, África. Então, eu vejo com bons olhos. A gente viu que agora assinamos um acordo, de 78 bilhões. Estava aqui dando uma olhada, são diversas as áreas que vão tangir esse acordo de tecnologia, enfim. Então, é interessante a gente ver isso, apesar de que houve algumas situações um tanto delicadas dessa aproximação. Acho que foi muito infeliz a ida do Lula ao dia de comemoração na Rússia, que o Putin fez. Só tinha o Lula e mais, acho que o presidente um presidente da OTAN, de um dos países da OTAN que estava lá presente. O resto eram todos líderes autoritários e autocratas, então pegou muito mal diplomaticamente falando, o que, inclusive, pode ter manchado essa aproximação com a China. Então, é isso, Bia. Eu acho que é importante, sim, esse tipo de estratégia. Luciana, Maria citou perder a dependência, talvez, um pouco dos Estados Unidos, e esse pacote que foi anunciado de investimentos tem energia, tem agricultura, tem delivery, tem infraestrutura. E muita gente falou, mas agora vai ficar dependente da China. Vai? Já é. Eu vejo o seguinte, Estados Unidos, quando começou o tarifaço do Trump, eu falei assim, olha, o Trump está dando um tiro no pé com seus apoiadores, que é o pessoal do agro, produtores de soja norte-americanos. Então, China, deixo de comprar dos Estados Unidos, eu vou comprar da onde? Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de grãos. Então, eles estão vindo aqui, estão comprando nossos grãos, a carne, uma série de itens. E as terras? Então, o que acontece? Nós vamos pagar mais caro essa conta, sim, porque o produto interno bruto vai ficar mais caro para o brasileiro, os produtos de melhores qualidades vão para a China, e uma coisa que não está sendo comentado, que é a aquisição de bens pelos chineses no Brasil. Eu tenho um braço na minha consultoria que trabalha com os grandes fundos de investimentos. Hoje eu tenho um banco internacional, nós temos uma parceira, então desde shopping center, terras no interior de São Paulo, terras produtivas na região do Mato Grosso, nós temos Porto Seco de Campo Grande, está na mesa de negociações, que vai estreitar o percurso entre Brasil e China para as importações e exportações, uma área estratégica, os chineses estão interessados. Nós temos uma série de bens e serviços que estão sendo entregues na mão dos chineses, que isso não é notificado, não é comunicado pelo governo. Agora, ele trazendo desenvolvimento para o Brasil através dessas negociações, sou favorável, nós precisamos crescer, mas o cuidado que tem que ter é que chinês, ele não é bobo. Ele se tornou a potência que se tornou, seja no ramo têxtil, no ramo de produtos mais diversos possíveis. Agora que essa briga que vai ter, eu quero ver como é que ele vai regulamentar, porque nós temos a iFood, nós temos algumas empresas, está entrando uma empresa chinesa no Brasil. Essa empresa vai ser um monopólio, ela vai se unir a alguma outra empresa, como que vai se dar isso? Então, quando a gente olha numa esfera dentro do empresarial, dentro do direito, tem que verificar a questão regulamentação de como isso vai se dar. Então, eu
Estou meio receosa dessa coisa toda. Eu prefiro aguardar, ser mais conservadora e aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos meses. E falando em regulamentação, o Lula revelou, inclusive, né, Felipe, que pediu ali um auxílio, um entendimento de como isso acontece na China, da regulamentação das redes sociais, que também gerou polêmica, né? Esse tema sempre gera polêmica, né? Isto é, quando fala a palavra regulamentação, já gera polêmica. E se a gente entra nesse terreno das redes sociais, da internet, que é a praça pública dos dias de hoje, a gente já começa a ouvir censura, tá tentando tolher a liberdade de expressão e tudo mais. Agora, ao mesmo tempo, já dizia a vovó, né? Liberdade plena na liberdade, é libertinagem. Então também nem tanto lá, nem tanto cá. Não basta a gente deixar uma terra sem lei, sem nenhuma regulamentação, que aí os malfeitores é que vão se aproveitar desse terreno para promover seus ilícitos e tudo mais. Então, regulamentar é sempre importante, desde que na medida certa. Vai ser sempre difícil saber qual que é a medida certa. E não é tudo que necessariamente vai ser objeto de regulamentação. Mas existem questões mais difíceis, mais importantes, mais relevantes do ponto de vista social, político, internacional, que devem ser objeto de análise e de regulamentação por parte do governo, sem dúvida. E as redes sociais me parece serem uma delas. Agora, quando a gente pensa, né, em regulamentar e aí começa a olhar quem são os pares com quem o governo está conversando e no caso é a China, já começa a pensar, mas espera aí, esse é o melhor interlocutor para nós perguntarmos como que é feita essa regulamentação ou não? Porque não é um país exatamente conhecido pela sua democracia, sua liberdade plena, não na linha da libertinagem, mas sim da liberdade com responsabilidade e tudo mais. Então, a maior preocupação aqui me parece ser essa. Agora, a preocupação ser apenas a regulamentação me parece perda de tempo, porque é importante nós termos questões que consideremos de relevância superior no país sendo objeto de regulamentação, sem dúvida.